Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, mais conhecido como Atos do Espírito Santo, realizados através dos apóstolos. Resumidamente, Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Irmão, semana passada foi quinta-feira passada foi dia 30 de outubro, véspera do dia 31, que é conhecido como Halloween, né? E eu traria essa pregação se não fosse, né, o evento do aniversário do irmão Gilberto, porque eu trouxe outra palavra. Então, dessa vez agora eu estou trazendo atrasado uma pregação que o tema é focado na explicação, no entendimento da reforma protestante, que é o que nós devemos comemorar no dia 31 de outubro e, ao contrário do que as pessoas acham que é dia das bruxas, mas os irmãos vão entender aqui a origem de tudo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quem achou dá um glória. Diz a Bíblia: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar glorificando ao Senhor. E aí os irmãos vão perguntar: ué, o que isso tem a ver com Halloween, pastor? Vai entender, irmão. Vai entender. Essa passagem, irmão, ela começa no capítulo 3. Na verdade, ela culmina nesse momento, porque no capítulo 3, Pedro está andando com João, ele passa por um coxo, que lhe pede moeda, e ele olha nos olhos do coxo, muito famosa, muito conhecida essa passagem, e estende a mão, o coxo está achando que ele vai dar um dinheiro, e ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele levanta, anda e começa, a multidão fica, né, pasma com aquilo, e Pedro começa a pregar, e ele acabou convertendo. A Bíblia diz no capítulo 4, e no versículo 4 do capítulo 4, que chegaram a quase 5.000 pessoas que se converteram com a pregação de Pedro após essa cura. E aí os membros do Sinédrio, né, os fariseus, os saduceus, mandaram prender o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote, no versículo 6 do capítulo 4, mandaram prender João e Pedro. E depois chamaram eles para conversar e questionaram Pedro, né? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? No versículo 7 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, e é importante a gente enfatizar que no versículo 8 diz a Bíblia que ele estava cheio do Espírito Santo, ele começa a afirmar que ele fez aquela cura em nome de Jesus. Não foi ele que fez aquilo. Ele fez aquela cura em nome de Jesus. Ele fala no versículo 10: e seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Em nome de Jesus é que este cara está curado diante dos seus olhos. É o que ele quis dizer. E aí no versículo 12 diz: e aí ele vem e fala da salvação. E em nenhum outro há salvação. Só que veja bem, irmãos, a palavra salvação, no original em grego, soteria, ela não quer dizer resgatado para morar na eternidade, na glória, espiritualmente com Deus Pai Todo-Poderoso. Não quer dizer isso. A palavra soteria, que é o original, quer dizer saúde corporal. Quer dizer recuperação, era usada para recuperação após uma doença ou uma vitória sobre o inimigo. Foi depois da ressurreição de Jesus, com a pregação dos apóstolos, o estabelecimento da igreja cristã
na terra que o termo salvação começou a virar sinônimo de libertação e cura do aprisionamento do pecado. Ela virou sinônimo de cura do pecado, porque era cura corporal. Então aqui quando Pedro ele está exclamando em nenhum outro há salvação, ele está explicando para os fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, toda a linhagem, que em nenhum outro há cura. Só que a salvação começou a ser utilizado o termo como libertação do aprisionamento do pecado. E assim hoje nós vemos a salvação como o ato de Jesus nos levar para a glória após a remissão dos pecados na terra, após nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecemos que Ele é o único Exclusivo Salvador, após a nossa declaração pública de fé, que é o pecado, após as nossas obras pela fé e a nossa fé, através da graça, pelas Escrituras e para a glória de Deus Pai. Tudo isso significa salvação. Então, o que isso tem a ver com o Halloween, irmão? A festa do Halloween, ela não era Dia das Bruxas. A origem dessa festa vem na época do povo celta. Vocês já ouviram falar nos celtas? Os celtas é um povo bem antigo, bem antes de Cristo, composto pelos países Irlanda, Inglaterra e Escócia. Eles celebravam uma festa pagã no final de outubro. E era o Réveillon deles, era o Ano Novo celta. E era exatamente o dia que eles chamavam de Samhain. Obviamente a pronúncia é outra, mas se escreve S-A-M-H-A-I-N. Né? E eles acreditavam que nesse dia, 31 de outubro, o mundo dos mortos e dos vivos se misturava. Então, eles, para se salvarem da morte, eles botavam máscaras, acendiam fogueiras e consagravam comidas. Porque eles achavam que dessa forma, se fantasiando, acendendo fogo e oferecendo comidas consagradas, eles iam afastar os espíritos malignos e se salvar. Dia 31 de outubro começou a ser, já era estabelecida essa festa, só que veio Jesus ressuscitou, a igreja cristã cresceu, e aí vem o imperador Constantino, imperador de Roma, vendo o crescimento do cristianismo, resolveu juntar a crença pagã com a religião cristã e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja estabeleceu que todos que eram envolvidos bem próximos de Jesus, digo os apóstolos, inicialmente, né, começou com os apóstolos, eram santos. E eles começaram a associar pessoas pagãs aos apóstolos. E eles fazem isso até hoje, irmão. Porque tem aquele que eles chamam de São Jorge, que nem apóstolo era, mas aí depois de um tempo, né, já banalizou esse negócio de canonizar a pessoa que viveu. Eles acham que um ser humano é capaz de se santificar na terra. O único que foi capaz de se santificar na terra e não pecar em carne foi Jesus. Então, eles hoje canonizam pessoas e as religiões de matriz africana fazem associação com essas pessoas. O tal do São Jorge tem uma associação lá, né? Se eu não me engano é Ogum. Não entendo disso não, irmão, mas eu sei que tem. São Pedro tem outro, São Paulo tem outro, São Sebastião tem outro. E eles têm essa... Inclusive eu mandei um vídeo no grupo da igreja, que agora eles não estão nem se entendendo, porque as religiões de matriz africana foram pedir a bênção na igreja católica, a moça da igreja católica não deixou eles entrarem, eles filmaram e quer processar por intolerância religiosa. Mas é fechamento os dois, por que não pode entrar? Né? Tem um negócio lá, tem um esquema lá de comparar um com o outro. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a estabelecer
a santificação, né, no caso deles, a canonização das pessoas envolvidas com Jesus e as religiões pagãs. A Igreja Católica se estabeleceu e por volta do século VIII, mais ou menos no ano de 700 e pouco, ela tinha já essa prática de tentar, entre aspas, cristianizar festas pagãs para atrair mais pessoas para o catolicismo. Porque o imperador Constantino ele fundou essa igreja porque estava perdendo pessoas. As pessoas não queriam mais pagar imposto a Roma. Elas viravam e falavam, eu não vou pagar, se você quiser me matar, me mata, que eu vou para o céu, vou morar com Jesus, é lucro para mim. Ele não tinha o que fazer, porque as pessoas não tinham nem medo da morte mais. Então ele pegou, criou a igreja católica, apostólica romana, e começou a cristianizar, entre aspas, rituais pagãos. A igreja católica, no século VIII, estabeleceu que essa festa pagã do dia 31 de outubro havia vindo acontecendo já. E eles viam essa movimentação pagã. Então, para não se associar ao dia 31, o que eles fizeram? Dia 1º de novembro, eles fundaram um dia chamado Dia de Todos os Santos, que é o dia que eles comemoram, celebram a vida dos santos da Igreja Católica. São Paulo, São Pedro, São Jorge, etc. e tal. Né? Então, tem vários, muitos. E aí no dia 2, para não ficar para trás, está celebrando os santos, né? Porque está celebrando o vivo, então vamos celebrar o morto também. Fundaram o dia dos finados, no dia 2. Todos os santos, dia 1º de novembro, todos os santos, esse termo, todos os santos, em inglês, se chama All Hallows. All Hallows. Todos os santos. E a noite anterior ao Hallows, a noite anterior é dia 31 de outubro à noite. A noite anterior se chama All Hallows Eve. All Hallows Eve começou a se chamar Halloween. Só que do século VIII até o século XV, essa festa de Halloween, ela começou a ganhar uma conotação diabólica, demoníaca, ocultista, porque aí sim as bruxas viam nesse dia como uma afronta à Igreja Católica, de querer exaltar o poder deles naquela noite. E aí sim começou a surgir essa festa chamada Halloween. E aí vem Martinho Lutero, no século XVI, mais especificamente no ano 1517. Martinho Lutero ele fazia parte da Igreja Católica e ele começou a ver coisas erradas lá dentro. Ele não sentiu no coração que aquilo fazia parte do Evangelho de Cristo. E ele resolveu fazer uma revolta chamada protestante, uma reforma protestante. Ele estabeleceu 95 teses. E ele escolheu um dia específico para colocar essas teses na porta das igrejas, especificamente na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, da igreja do castelo de Wittenberg. Porque no dia 1º, no dia de Todos os Santos, a igreja lotava, ficava entupida de gente. Então ele sabia que se ele colocasse as 95 teses na porta da igreja, na noite anterior, quando amanhecesse, as pessoas chegassem lá para comemorar, ia dar de cara com o panfleto. E apesar de serem 95 teses, ela se apoia em 5 princípios bíblicos, que a gente pode chamar de 5 pilares, são conhecidos como os 5 solas, porque está em latim. Sola Scriptura, que significa somente a Bíblia. Sola Fide, que significa somente a fé. Sola Gratia, que significa somente a graça. Solus Christus, que significa somente Cristo. E Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Esses 5 pilares, irmãos, cada um deles tem um versículo-chave, a gente vai passar pelos 5 aqui. E esse versículo em Atos é só para abrir sobre salvação. Martinho Lutero estava preocupado com a salvação, porque a gente só pode receber a salvação
através da Bíblia, pela fé, através da graça, por Jesus, para a glória de Deus. Então essa reforma foi estabelecida por causa dessa revolta que ele tinha contra as coisas erradas que ele estava vendo. Eu não mencionei as coisas erradas, que são 4 pontos principais, né? Naquela época havia venda de indulgências, que era perdão através da compra de algo na igreja. Você chegava na igreja, queria pedir perdão por um pecado seu, você comprava o perdão. E por causa disso, vem o segundo ponto, que era a corrupção do clero. Toda a liderança da Igreja Católica estava corrompida por essa ganância de dinheiro de cada vez mais as pessoas. Eles não estavam preocupados com as pessoas não pecarem, eles queriam que as pessoas pecassem para ir lá e comprar o perdão. Além disso, havia uma autoridade do Papa que ela estava acima das Escrituras. E ele estava entendendo isso como completamente errado, achando que qualquer palavra do Papa poderia se sobrepor à palavra de Deus. E o ponto mais importante, no meu ponto de vista, era a falta de acesso à Bíblia para o povo. Mas isso tem uma base histórica. Na verdade, eles queriam resgatar essa base histórica. Deixa eu explicar para os irmãos. Quando o Antigo Testamento foi escrito, originalmente em alguns livros em aramaico, depois hebraico, o hebraico bíblico, irmãos, o original, as escrituras originais em hebraico bíblico, quando você pega para ler, ela não tem espaço entre uma palavra e outra, não tem pontuação nas frases, não tem númerozinho no versículo, parece uma sopa de letrinha, vai direto. Era de propósito. Porque não era para você pegar a Bíblia e interpretar da sua maneira, você precisava que o sumo sacerdote te explicasse. Ele precisava te ensinar, porque era um homem escolhido de Deus, era um homem ungido por Deus, selecionado, separado para te passar aquilo que Deus queria que você ouvisse. Então você não tinha acesso à Bíblia, somente os sacerdotes. Chegamos na época de Cristo, o grego era a língua mundial, como o inglês é hoje, né? Era o grego, que era a língua dos pensadores, língua dos filósofos, dos matemáticos, dos estudiosos. E era a língua do comércio. Então o Novo Testamento foi escrito, com exceção de Mateus, que foi escrito originalmente em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua mais... É como se fosse hoje, irmãos. Se o Novo Testamento acontecesse hoje, seria escrito em inglês. É a língua mais acessada por quase toda, né, tirando o fato de que a China, o mandarim é o idioma mais falado do mundo, mas é porque a China é o país mais populoso do mundo, então não tem como competir. O mandarim é o idioma mais falado do mundo, o segundo mais falado é o inglês. É obviamente que o inglês se espalha por todos os países. Então, quando o Novo Testamento foi escrito em grego e a Igreja Católica foi estabelecida, o que a Igreja Católica fez? Vamos tomar de volta essa responsabilidade da gente ensinar para os cristãos, para os membros da igreja, do jeito que a gente quer. Vamos fazer uma tradução, chamar ela de Vulgata, que é a tradução da Bíblia em latim, e ninguém sabe falar latim mais, irmão. Nem os próprios, né, pessoal lá da Igreja Católica tinha que fazer, você tinha que estudar latim para virar padre ou virar qualquer coisa lá dentro. Então, eles faziam todo o serviço deles em latim, ninguém entendia nada, e quando vinham perguntar, eles falavam do jeito que eles queriam. Martinho Lutero estava com isso revoltado, porque queria que as pessoas tivessem a mesma sensação que ele tinha quando ele lia a Bíblia em casa. Ele queria que você fosse tocado por Deus, porque ele via que havia necessidade disso. Então, o que ele fez? Traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então, a partir daí, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. A partir daí, a gente dá início à era que a gente tem hoje, que a Bíblia é o livro mais fabricado no mundo, mais escrito, mais traduzido, todos os anos desde que houve essa revolução. Não tem um ano que um livro se sobreponha à impressão de Bíblia no mundo. Então a Bíblia hoje ela chega em todos os países, em todas as línguas, todos os povos, todas as culturas. Não aceita Jesus quem não quer. Não vai chegar ninguém na morte sem ter ouvido a palavra de Jesus, a palavra de Deus,
a palavra da salvação uma vez na vida. E creia, não vai chegar ninguém no inferno sem ter ouvido, e vai chegar lá e vai lembrar, eu ouvi e neguei. Porque esse momento que você ouve a palavra do Senhor, você nunca mais vai esquecer. Pela primeira vez, eu digo, né? Então, irmãos, os princípios bíblicos da reforma focavam na salvação, e a gente vai passar pelos 5 solas agora. Os irmãos não precisam abrir, a não ser que seja bom de Bíblia, tá, irmão? Pode abrir. Agora vai ficar catando aí muito tempo lá, olhando para baixo. Preste atenção na pregação, é melhor do que ficar procurando, perdendo muito tempo na Bíblia. Primeiro sola Escritura, a gente vê em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E é importante ver a sequência que Martinho Lutero fez, né? Bíblia, fé, graça, Jesus, Deus. É uma sequência intencional. Não é coincidência, não foi por acaso, não foi sem querer. Se você não colocar primeiro a Bíblia, você não vai chegar na sua fé. Sem fé, você não alcança a graça. Sem Bíblia, sem fé e sem graça, você não está aos pés de Jesus. Sem Bíblia, sem fé, sem graça, sem Jesus, você nunca vai glorificar a Deus. Então você precisa da Bíblia para aumentar a sua fé, para acessar a graça, para estar aos pés de Jesus, para glorificar a Deus. E receber a promessa de vida eterna na glória, que é a salvação. Sola Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus não seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Martinho coloca em primeiro lugar a Bíblia, porque ele vai usar para a sua reforma protestante, para as 95 teses, todas as 95 teses têm embasamento bíblico. É tudo que está na Bíblia, não é interpretação de latim, não é interpretação do ser humano, muito menos uma palavra que o Papa deu. Ou qualquer um desses santos canonizados que eles dizem que foram santos. É a palavra de Deus, acima de todo lugar. E aqui a palavra do Senhor diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tendo a palavra de Deus em mente, no coração, nós vamos para a segunda sola, que é sola fide, somente a fé, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Depois que a gente viu que a Bíblia é a única autoridade final da fé e da prática cristã, a gente vê que a justificação, ela vem somente através da fé e não por obras. Sola fide, Romanos 1, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O conceito de fé, irmãos, no hebraico original, a palavra fé só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, mas a similar a ela com a mesma raiz, é emun e emuná, é fidelidade. E fidelidade aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Porque fé e fidelidade é a mesma coisa. Não tem como você ter fé em Deus e não ser fiel a Deus. Não tem como você ser fiel a Deus e não crer em Deus. Então, se você é fiel a Deus e falar, eu não sei, então você não é fiel. Ou se você fala, eu creio no Senhor e tal, mas não tem fidelidade com o Senhor, uma coisa anda junto com a outra. E esse conceito de fé, em grego, fé é pistis, ele veio para o grego também como fidelidade, com o mesmo conceito de que é uma coisa só, uma união. E a partir da justificação, a parte da justificação vem através da fé, e aqui a gente vê, o justo viverá pela fé. Porque nele, ou seja, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, irmãos, a partir daí, Martinho Lutero vai para a terceira sola, que é sola gratia,
que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É um versículo muito discutido sobre calvinista, sobre arminianista. Enfim, é um debate muito grande sobre a gramática e a interpretação gramatical dessa frase original no grego. Mas não é essa questão que a gente vai ver hoje. Versículos 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou aqui, irmãos, dar a minha interpretação de arminianista desse versículo. Não vou entrar nessa questão. A nossa interpretação é que isso que ele diz que não vem de vós, é dom de Deus, é a salvação pela graça. Não é a fé. A fé é o que você tem que ativa a graça. A salvação de Deus que vem pela graça é o dom de Deus. E no versículo 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação a gente entende aqui que ela é um dom gratuito de Deus. Não é mérito do ser humano. Isso vai de encontro ao que muitos não cristãos tendem a questionar os cristãos quando a gente fala sobre pessoas boas que não eram da igreja e morreram. E eles falam: está no céu com o Senhor. Não necessariamente, irmão. Não necessariamente. Será que o irmão aceitou Jesus antes de ir? Porque a Bíblia é clara. Né? Até o ladrão na cruz teve que reconhecer Jesus para ser salvo e pedir perdão a ele, antes de morrer. Então, e o próprio livro de Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 7, diz que não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Então nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, por nosso mérito. Nós vamos ser salvos pela graça. Nós vamos acessar a graça de Deus, que é o dom gratuito de Deus, a salvação pela graça. Nós vamos acessar esse dom pela fé. E se você não estava aos pés do Senhor, se esse homem justo não estava aos pés do Senhor, não tem fé, ele não acessou o dom gratuito. Se ele não vai ser salvo por mérito, ele vai ser salvo pela graça. E isso aqui vai de encontro à palavra que essas pessoas muito questionam a gente. O quarto sola, né, que é o solos Christus, está na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso vai de encontro, irmãos, às religiões dessa era de Aquário, né? Que acham que todas as religiões chegam a Deus, levam a Deus. O conceito de coexistir, o ecumenismo moderno. Todas as religiões chegam a Deus de alguma forma porque elas fazem o bem. A Bíblia é clara. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E aqui nós temos na palavra que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então essa palavra é solos Christus, que Jesus Cristo é o nosso único mediador. E para finalizar, soli deo glória, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda a glória, irmão, ela não vai para a igreja. A glória não vai para o homem. A glória não vai para o pregador, não vai para o pastor, não vai muito menos para o Papa, que era o que Martinho Lutero estava indo contra naquele momento. A glória é de Deus. É para Deus. É por Deus, porque dele é a glória, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Não vai ter um momento que você vai pegar um pouquinho dessa glória e colocar uma certa pessoa. Para toda a eternidade, a glória é somente a Deus. E assim a gente une nesses 5 solas a sequência da reforma protestante. Porque Martinho Lutero estava protestando para que a crença na salvação fosse restaurada. Não crença pagã para se salvar de demônios, espíritos malignos,
não crença católica associada ao paganismo, festejando santos que não eram santos, mas uma igreja que resgatasse o conceito de vida eterna na glória, através da remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E essa sequência primeiro você pega a Bíblia. Pela Bíblia você vai aprender e entender o sacrifício de Jesus. Depois, pela Bíblia, a Bíblia vai te dar fé. E essa sua fé vai acessar a graça de Deus. Só que esses três juntos vão te levar a um único mediador, que é Jesus. E quando você alcança esse pilar, esses 4 pilares, você entende que você vai glorificar somente a Deus. O homem, irmão, ele só é salvo pela graça, mediante a fé, em Cristo, segundo as Escrituras e para a glória de Deus. E isso é dom de Deus, dom gratuito de Deus. Essa é a promessa de salvação e que nós possamos celebrar. Por mais que esteja atrasado uma semana, hoje nós celebramos, com alguns dias de atraso, a reforma protestante. Para que seja resgatada a fé, até porque hoje, nos dias atuais, nós temos muitas dessas coisas erradas acontecendo até no meio da igreja cristã, irmão. Muita igreja focada em prosperidade, em autoajuda, de parede preta. Né? Tem gente que acha que não tem problema. Tem parede preta no céu? No céu vai apagar as luzes para louvar a Deus? Não, porque tem gente que acha que não tem problema. Eu quero que a minha igreja seja representação da minha vida no céu, na glória. Eu quero que eu veja na igreja um momento de estar conectado com o céu. Eu não quero chegar na igreja e ver trevas. Eu quero me preparar aqui como se eu estivesse fazendo um estágio, uma preparação para saber, Senhor, será que eu sou válido? Será que o Senhor vê valor em mim? Para eu ir para o céu adorar, morar num lugar onde as ruas são de cristal, paredes de ouro adornada com pedra preciosa, e não há noite, só há tarde e manhã, e a luz que ilumina toda essa cidade é a glória de Deus. Não vai ter parede preta. Não vai ter luz apagada. Vai ter a glória eterna a Deus. E nós temos que resgatar isso, irmão, através da Bíblia, acessar a nossa fé, para conseguirmos alcançar a graça, junto com Jesus, glorificar a Deus Pai. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.